pode receber no seu consultório um paciente em remissão, né? Querendo buscar uma alimentação mais adequada, que ele entendeu que às vezes isso é o mais difícil, né? Fazer o paciente entender que mesmo em remissão, a nutrição ela é muito importante para ele, tá? As condutas são totalmente diferentes, não. São diferentes, tá? Para a doença ativa, que é aquele quadro de diarreia, muco, sangue, diarreia noturna, 10, 12, 15 episódios de diarreia por dia, né? Sim, vou falar sim, Pamela, sobre os exames solicitados. Vou falar, tá? São mais ativa, é uma doença bem ativa, é aquele paciente que senta na sua frente e fala, olha, eu evacuo de 10 a 12 vezes por dia, todas as evacuações com muco e sangue, tá? E a remissão é quando esse paciente está... Existem alguns graus de remissão, pessoal. Remissão clínica, em que você stop, né? Dá um stop em alguns sintomas, principalmente diarreia, principalmente perda de peso. Existe a remissão endoscópica, em que você pega a colonoscopia, depois de um tempo que esse paciente faz uso de medicação correta, e vê ali aquele intestino já cicatrizado, e hoje já se fala em remissão histológica, né? Que é você fazer a lâmina e ver, poxa, não tem mais comprometimento das camadas transmurais. Então, a remissão é algo que demora muito tempo, né? É um processo gradativo também, ok? Mas você vai trabalhar com essas duas condições se você decidir um dia trabalhar com doença inflamatória intestinal. E aí, então, as manifestações extraintestinais. Vamos lá. Eu pus aqui uma foto de um iceberg. Por quê? Porque eu comecei a receber não só paciente com doença inflamatória intestinal, mas com outras doenças autoimunes, né? Então, principalmente artrite reumatoide, psoríase e espondilites, tá? Pessoal, e isso também é outra aula, né, de doenças autoimunes. Hoje eu faço um curso de 60 horas, né, só sobre doenças autoimunes. Por quê? Porque essas doenças, elas usam, vamos dizer assim, a mesma via inflamatória, tá? Então, não vai ser impossível de você ver esse paciente no seu consultório, né? Então, por isso que eu falo que, às vezes, montar uma anamnese para esse paciente, eu já vou falar desse trabalho, né, da anamnese, você precisa estudar muito, porque, assim, e outra coisa, professora, mas o tratamento é o mesmo? Depende. Depende. Eu tenho, por exemplo, uma paciente com uma artrite reumatoide, exatamente. Vem o brinde escondido. A gente fala, Rômulo, que o raio nunca... A gente sempre fala, o raio nunca cai no mesmo lugar. Mentira. Na doença inflamatória, ele cai 2 vezes e cai 3 vezes. Eu tenho paciente com doença inflamatória intestinal, tireoidite de Hashimoto, que abriu quadro para vitiligo, né? Então, assim, é um paciente que te faz raciocinar. Então, e é importante, diante desse quadro, você perguntar para o paciente, para ele que tem que te dizer o que mais incomoda ele dentro desse processo todo. O que o senhor quer parar primeiro? Eu quero parar com essa diarreia, eu quero ganhar peso, eu quero diminuir as minhas dores, né? Eu tenho muita dor articular, Jennifer, eu tenho uma fadiga que eu acordo de manhã, parece que eu não dormi. Então, eu brinco que, às vezes, aquela doença de base ali, ela é só a ponta do iceberg. O que está por baixo, a gente vai descobrir depois. Eu tenho paciente que primeiro a gente vai tratar, vem para a gente com artrite reumatoide, aí abre um quadro de uveíte, aí descobre a doença inflamatória. Então, a gente vai trabalhando. É isso mesmo, Grace. Ouvir o paciente significa que você nunca vai ter uma agenda muito cheia, tá? Eu marco 4 pacientes por tarde,
A minha secretária já sabe. E eu vou contar que eu estou sempre atrasada, porque eu gasto no mínimo 1 hora e meia com o meu paciente, tá? No ambulatório, a coisa é um pouquinho mais rápida, porque as alunas me ajudam muito, né? Elas fazem toda a primeira parte, já vão fazendo anamnese, toda a parte de avaliação nutricional. Eu sozinha no consultório, demoro muito com esses pacientes. E é para demorar mesmo, tá? Tem que ser uma escuta ativa que você tem, ok? Então, estas manifestações extraintestinais, elas podem vir junto no mesmo paciente, no combo, ou elas podem se manifestar após o início do tratamento. Normalmente, pessoal, se ele tem duas doenças autoimunes, normalmente uma está muito exacerbada, a outra está ali meia quietinha, tá? Aí você começa a controlar uma, diminui, a outra aumenta. E assim a gente vai tratando esse paciente, ok? Por isso que eu fui estudar, né? Me meti aí nesse curso, são 60 horas, estou tentando acabar de estudar todas as aulas que eu tenho, mas assim, abriu para mim um universo, porque hoje eu tenho muito mais tranquilidade de tratar o meu paciente que chega com uma espondilite. E assim, outra coisa, médico reumato tem que estar junto com você. Eu tenho aqui em Santos a doutora Luísa Fuoco, que é maravilhosa, que manda paciente para mim, que a gente discute com muita clareza, com muita tranquilidade, né, o que pode ser feito ou não, e eu mando o paciente para ela também, e aí a gente vai criando aí uma rede multidisciplinar, tá? Não todas no mesmo local, mas estamos todas em Santos. Então, Liz, você precisa ter o GEM, né, para a gente ter para você ter a doença. A gente sabe pela literatura que tem muitos pacientes que carregam a genética e também não manifestam a doença, tá? Isso aí também a gente fala dos fatores epigenéticos, tá? Por exemplo, eu tenho um paciente gêmeo, ele tem retocolite, o irmão gêmeo ele está com 12 para 13 anos. O irmão gêmeo não tem, mas com certeza carrega o gene. Os testes genéticos, Li, são muito caros ainda para se fazer na rede do SUS. Então, a gente ainda não tem esse trabalho tão bem feito, tá? Mas a gente sabe que tem pacientes que carregam, como na doença celíaca, tem pacientes que carregam um gene para a doença celíaca e não manifestam a doença ao longo da vida. Isso está em literatura, ok? Bom, vamos lá. E aí, então, aqui são as red flags, tudo que está em vermelhinho, é tudo que eu falo para vocês. Ó, acorda, galera, quando você tiver esse paciente no seu consultório. Para de ficar achando que é síndrome do intestino irritável, pode ser intolerância à lactose, acho que é intolerância ao glúten, não, e começa a imaginar que pode ser uma doença inflamatória intestinal. Pessoal, eu tenho um paciente, principalmente adolescente e criança, que não tem muitas manifestações intestinais, mas não tem crescimento adequado, né? Peso para a idade, estatura para a idade e anemia. Esses são os quadros só. E uma diarreia aqui, uma constipação ali, tá? Então, gastropediatra também é muito interessante que ele tenha essa expertise de pensar nisso, tá? Bom, no dia a dia do nosso atendimento, lá dentro do ambulatório, mesmo no meu consultório, o que eu vejo? Fadiga, tanto que eu já enumero fadiga na minha anamnese. De 0 a 10, quanto é a sua fadiga? Minha fadiga é 8, doutora. Fadiga é diferente de cansaço, gente. Cansaço é algo que, por exemplo, sei lá, lavei meu carro, lógico, né, que eu não lavo o carro, mas enfim, imagina, lavei meu carro e terminei de lavar o carro, tô morto, e aí eu deito, dou uma descansadinha, quando eu acordo eu tô de boa, ok? Fadiga é algo que acontece de repente, a pessoa fala assim para você, paciente com câncer, que eu atendo também, fala para mim, tô lavando louça, Jennifer, de repente me vem uma fadiga, um cansaço que eu tenho que parar o que eu tô fazendo, tá? Então, ela é recorrente nesse paciente. Isso é muito importante você avaliar, tá?
as diarreias, mas eu tenho pego muito paciente com diagnóstico que tem vindo para mim com constipação, tá? Não só de diarreia vive um paciente de doença inflamatória intestinal, gente. Ok? Isso é deixar bem claro. As anemias, de difícil controle. Outro dia eu peguei um pacientinho com ferro, juro para vocês, de 7 de ferro. E a ferritina do paciente era 16. Aí eu virei para ele e falei: escuta, você está de pé? Como você está de pé? Ah, você está bem? Estou bem. Eles são muito, muito, muito resistentes. Eu falei: sim, mas o que você está fazendo para isso? Ah, minha médica está de licença. Eu falei: olha, eu não sei o que você vai fazer, mas você vai ligar para ela agora, vai mostrar esse exame, porque ele fez o exame e mandou para mim. Eu falei: você já mostrou isso para sua médica? Isso que eu falo da dificuldade do online. Ah, ainda não, ela está de licença. Eu falei: não sei o que você vai fazer, mas você vai ver alguém. Isso, dificuldade de memória, Grace. Você vai ver alguém para cuidar dessa questão do ferro, porque você não pode ficar desse jeito. Você vai ter que, ou no caso, a HB dele estava 9, alguma coisa assim. Ou você vai transfundir, né? Ele fala: eu já fiz 2 vezes transfusão de sangue. Ou você vai fazer um noripurumzinho básico aí na veia para tentar, mas tem que ser para ontem. E não me chame enquanto você não resolver isso, brinquei com ele. Porque, gente, também não adianta ficar. Suplementa ferro via oral. Não absorve. Não absorve. Né? Entenderam? Não absorve. Não gaste as fichas do paciente, dinheiro do paciente, tentando fazer reposição via oral, porque não absorve, tá? Ferro. E vai ser pior ainda, porque reposição via oral, se você usar um ferro, qualquer ferro que você vai usar, vai dar dor de estômago, mais diarreia. Não funciona assim. Anemia grave, quem tem que tratar é o clínico, né? O médico que acompanha, tá? Perda de peso ponderal, depressões, né? Esse eixo intestino-cérebro, lógico, é muito importante. Perda de socialização. Não é fácil, não, Tatiane. CI é complicado. Precisa cuidar da cuquinha, precisa cuidar da alimentação, precisa fazer exercício físico, precisa tomar medicação correta. CI é também a doença do momento. Depois do Covid, nós vamos ver isso muito. Eu tenho pego muito no consultório, síndrome do intestino irritável. Bom, vamos falar de perda de socialização. Pessoal, minha ficha caiu o dia que eu falei assim para uma paciente. Aliás, é uma paciente que eu adoro, eu amo. Ela está tão bem. Eu falei: por que você não sai um pouquinho com a sua filha para ir até o shopping, passear? Estava muito deprimida. Ela virou para mim e falou assim: Jennifer, qualquer lugar que eu vá, quando eu vou sair da minha casa, eu tenho que fazer um itinerário aonde que tem banheiro, se eu tiver uma emergência para eu poder usar. Você acha que eu tenho vontade de ir no shopping? Olha isso. Então, o paciente ele vai ficando cada vez mais dentro de casa, né? Cada vez mais enclausulado, e a doença é limitante. Então, cuidado. Eu tive paciente que virou para mim e falou assim: minha irmã vai casar, mas eu não vou no casamento dela. Eu falei: oi? Como assim não vai? Ah, não, como é que eu vou assim? Vai sim, você vai assim sim. Quanto tempo nós temos aí para tentar ajustar isso? Ah, ela casa em, sei lá, era um mês. Falei: não, em um mês a gente vai melhorar muito a sua vida. E você vai. Daí ela falou: mas como eu vou? Eu falei: olha, você vai levar uma troca de roupa, você vai melhorar a alimentação bastante até lá, a gente vai tentar melhorar a sua diarreia, e lá na hora, no dia você faz o que você quiser, você come, no dia seguinte a gente se resolve, mas você não vai perder a festa de casamento da sua irmã, né? Ok? Então, é importante que vocês avaliem essa questão da socialização. É isso mesmo, Liz. Esses quadros de síndrome são assim mesmo, tá? A gente tem pego, sim, muito sobrepeso e obesidade. A própria questão da imunossupressão. Ah, o paciente vai tomar imunobiológico. Eu tenho que me preocupar? Tem sim. Tem que dar uma boa melhorada na alimentação do seu paciente para que ele responda bem também à terapia imunobiológica, tá?
Então, é importante. E as manifestações extraintestinais que eu já falei. Mas em vermelhinho, tá? São aí as red flags, mais ou menos, não são todas essas, né? Que a gente fala para você ter no seu consultório, né? Ou na sua anamnese. Muito bem. E aí? Como é que fica a vida da gente, do nutricionista? Fica voltando, indo e voltando, indo e voltando lá na fisiologia, né? Então, gente, isso aqui, ó, vocês conhecem o bom e velha, a bom e velho livro Krause, que na verdade é a Krause, né? Porque ela é uma autora mulher, que todo estudante de nutrição quer comprar, já quer comprar no primeiro ano, a Krause, já ouviram falar? Né? Essa fotinha aqui eu tirei da Krause, isso mesmo, né? Então, vejam, quando você olha esse trajeto do sistema digestório e consegue enxergar que você vai precisar entender qual a porção. Peraí, deixa eu mudar aqui ó, o pincel. Qual a porção, né, que está sendo acometida para você pensar o que você vai repor ou não. E aí entra dentro daquela pergunta que alguém me fez. Ah, você vai falar dos exames laboratoriais? Vou falar um pouco, sim. Mas eu já vou dizendo para vocês. Hoje em dia, se hipersuplementa as pessoas desnecessariamente. Não sei se tem professor aqui, mas eu vou falar a minha opinião de uma pessoa que formou há pouco tempo, gente. Só fazem 30. Eu brinco que eu fui nutricionista da Santa Ceia, ok? Bom, vamos lá, 30 e poucos anos, tá? A gente, o nutricionista hoje, perdeu o vínculo com o que ele tem de melhor, que é o alimento. A gente virou pó, virou cápsula e virou shake, né? A gente sabe prescrever isso muito bem, mas vai falar de alimento. Então, cuidado, porque a gente tem pacientes e pacientes. Eu tenho paciente que vira para mim e fala para mim, eu só tenho cesta básica. Né? Hoje a gente vive um nível de pobreza enorme no nosso país em função da pandemia. Vai fazer uma cápsula de qualquer coisa, gente. Chegou ontem na minha casa uma capsulinha que eu mandei fazer para mim, né? Das coisinhas que eu gosto de tomar. Ok? R$ 80 para uma semana, tá? Então, para uma semana, perdão, para um mês. Então, é complicado. E mesmo na doença inflamatória intestinal, pessoal, você vai suplementar magnésio para um paciente que está com magnésio bom, você vai suplementar zinco para um paciente que está com zinco bom. Será que é necessário? Será que não? E outra coisa, não se suplementa nada sem antes arrumar o dia alimentar do seu paciente. Aqueles dias tudo bagunçado, suco de pozinho, entendeu? A salsicha da vida, não come fruta, não tem um amarelinho no prato, a não ser jujuba amarela, né? Ok? Então, assim, antes de qualquer coisa, você tem que arrumar o dia alimentar do paciente. A hora que ele te mostrar que ele está conseguindo fazer um dia melhor, aí pode até ser, ok? Fadiga é uma das coisas que não apresenta em exame laboratorial para você pedir, mas fadiga com queda de cabelo é sinal de que complexo B, né, precisa ser pensado. E vitamina do complexo B, gente, é chatinho de avaliar, né? Por quê? Porque elas têm um clearance muito, muito rápido. Então, às vezes, o paciente, às vezes te dá falso positivo ou falso negativo os exames, se o paciente comer uma boa quantidade de frutas, legumes e verduras 2, 3 dias antes e manteve isso, entendeu? Não vai aparecer isso no exame laboratorial, né?
Então, aí, Thaís, quando o paciente diz que não gosta de frutas, legumes e verduras, ele está te forçando a passar um suplemento. Aí você que escolhe a sua conduta. Eu falo para ele, as minhas condutas são sempre iguais. Ok, o senhor tem dinheiro para gastar? Porque assim, não vai ser só isso, né? Porque quem não come legume, verdura e fruta não tem intestino bom. Então, eu não posso só prescrever complexo B. Eu vou ter que prescrever fibra, se for no caso de que não for uma doença inflamatória, um probiótico. Falei, então, o senhor como é que é? Está disposto a gastar R$ 500 na farmácia? De boa. Ou será que não vale a pena o senhor começar com suco de frutas e etc, etc? Eu acho que é uma questão muito de você colocar o paciente no lugar dele, né? De o quanto a alimentação é importante. Hoje, nas minhas redes sociais, eu só falo de alimento, né? Porque, assim, como eu trabalho com os 3 níveis, eu trabalho com o SUS, eu trabalho no privado e eu trabalho no particular, eu tenho todo tipo de paciente, né? Eu sempre priorizo, alimento me encanta, tá? Alimento. E os melhores estudos na doença inflamatória intestinal são com alimentos, tá? Então, a gente precisa desmistificar e precisa entender a fisiologia, né? Não adianta, vocês não vão fugir dela, tá? Disse que simplesmente não gosta e não vai comer. Então, cada um assume a sua atitude. Você, Thaís, como estagiária e futura nutricionista, também não pode ter preconceito, né? Ok? Você tem que deixar claro para o paciente que essa atitude vai levar a consequência X e Y, né? Mas também entender que ele é um paciente com limitação. E aí você vai falar, eu vou tentar fazer o melhor pelo senhor, mas acontece assim, assim, deixa claro. As minhas conversas com os meus pacientes são muito claras. Eu brinco que os meus pacientes me pegaram na minha melhor fase. Eu não tenho medo de falar, coloco os meus limites, mas também ajudo o máximo que eu posso, né? Perguntou da alimentação e pediu para reduzir alguns alimentos e fazer alguns exames antes de passar medicamento. Isso mesmo, Amanda. Tem paciente que tem que sair com uma receitinha na mão. É isso aí. É isso aí. Parece que não vale a pena, né? Tem que sair com uma receitinha na mão. Pessoal, esse é um artigo muito interessante, né? Que traz aí algumas boas colocações acerca de a otimização dessa nutrição para esse paciente no nosso século, tá? Então, você entender aqui, olha só. Medicações. As medicações, normalmente, os esteroides, né? Diminuem cálcio e fósforo e zinco. Então, quem me perguntou, professora, os exames que a senhora pede, né? Então, olha só, já começa a pensar ali. Se o paciente faz uso de esteroides, né? A sulfasalazina, folato, deficiência de B9. As colesterolaminas, principalmente que alguns pacientes usam, né, quando tem colesterol aumentado, diminuem a absorção, tá? Pode ocorrer pancreatite. A doença na forma ativa, ela é desabsortiva, ela transporta, né? Ela altera a integridade de epitélio. Esses pacientes podem desenvolver o que a gente chama de, é, de enteropatia perdedora de proteína, tá? Isso é muito, muito importante vocês avaliarem. Está aqui escrito, ó, proteína low enteropatia. Esse paciente com enteropatia perdedora de proteína, pessoal, é um paciente que te traz uma massa magra eu já peguei pego quase sempre dobra cutânea de tríceps de 4 milímetros, tá? Ok? Por conta, às vezes, desse paciente estar junto com essa enteropatia perdedora de proteína. A diarreia, pelo próprio processo de desidratação. A redução da ingestão oral. Processo inflamatório exacerbado, o paciente tem saciedade precoce, paciente
tem alteração de apetite, mexe com o hormônio leptina, acho que vocês já ouviram falar disso, né? A leptina é o hormônio da saciedade, toda inflamação mexe com alteração de leptina. Esse paciente é o paciente que dá 2 garfadas já não quer mais comer, tá? E não come também por medo da diarreia, ele é um ciclo vicioso e viciado, tá? Pode apresentar SIBO, que é o supercrescimento bacteriano, com isso diminui B12, pode ser um paciente que seja candidato à cirurgia, e a doença ileal, ó, quando ele tem uma doença de íleo, que é uma das mais comuns, né, recorrentes na doença inflamatória, tá? Pode haver ressecção, aí B12 vai precisar ficar de olho, né? E deficiência com má absorção. Então, essa é a realidade do paciente que chega muitas vezes para você, tá? Diante disso, a gente vai trabalhar toda essa questão, né? De novo a fisiologia, professora? Sim, de novo a fisiologia. Ah, não é uma preguiça, gente? Ficar abrindo de novo o livro de fisiologia para ficar lembrando de onde as coisas estão? É isso mesmo, mas essa é a vida da gente. E esse é o Theo, o meu gato, que tem um IMC um tanto exacerbado, né? Mas, como ele mesmo diz, mamãe é só... Mamãe não, humana, né? Porque gatos falam assim, humana, isso é só meu pelo, ele não é gordo, imagina. Aliás, ele é gordo, né? Peludo e folgado. Tem mais uma também, a Lala, que é a irmã dele, mas é uma lady, né? Obrigado, Karina, obrigado. Ossos largos, Liz. É verdade. Ai, ai. Bom, até aqui tudo bem? Podemos continuar? Então vamos lá. Bom, olha aqui os exames, quem me pediu, quem falou de exame. Então vamos pensar no quadro básico aí de doença inflamatória. Diarreia com dor abdominal, perda de sangue e muco nas fezes. Deixa eu só falar um pouquinho do muco. Por que, professora, essa questão aí da perda de muco? Gente, muco é a primeira camada de proteção que a gente tem no intestino, tá? Qualquer slide que você olhar ali de leaky gut, que fale de desbiose, vai falar de muco. Então, assim, muco, paciente celíaco perde, paciente com síndrome do intestino irritável perde, tá? Por quê? É a inflamação falando, sai daí, muco, você não vai proteger mais nada, eu vou te mandar embora. Então, muco é a primeira questão da perda dentro dessa questão da doença inflamatória, tá? As urgências evacuatórias, inclusive durante a madrugada, isso aqui tem que estar perguntado tem que ser pergunta da sua anamnese. O senhor acorda de noite para evacuar, tá? Tenesmo, pessoal, tenesmo é uma sensação de que ainda existe fezes na ampola retal. E esse paciente tem sempre vontade de evacuar. Às vezes ele te conta que ele nem tem tanta diarreia, mas ele tem esse tenesmo e ele vai no banheiro e ele solta gases e com isso vem muco e um pouco de sangue e um pouco de fezes. E ele fica nisso o dia inteiro. Tem pacientes que fazem uso de fralda direto, ok? Tá? Então, existe esse tenesmo. Tá? Isso é importante. Paciente com constipação também tem tenesmo, aquela sensação de que ainda tem fezes na ampola retal e ainda precisa evacuar, tá? Pode ocorrer perda de peso e anemias, flatulência, fadiga são vistos nesses pacientes. Os exames. Então, quem me perguntou? Hemograma completo, eu sempre peço. Ferro e ferritina, vitamina D, B9, né, que é ácido fólico. Aliás, assim, se você escrever B9 no teu pedido, uma maioria dos planos glosam, tem que escrever ácido fólico, viu? Eu já peço homocisteína, porque a homocisteína é um marcador cardiovascular, mas ele é um marcador que me fala com 95% de eficácia como está a minha B12, tá? Quando a homocisteína vem muito alterada, o sinal de que a sua B12 está muito baixa. Cálcio e zinco, albumina, colesterol e frações, tá?
A calprotectina fecal, pessoal, nutricionista não pode pedir, tá? Quem pede calprotectina médico, ok? Então, eu peço basicamente esses exames. Eu não sou de ficar pedindo 1 milhão de exames para paciente. Eu sempre falo para ele, ó, quando o senhor for colher o próximo exame, o senhor faz esses juntos, tá? Porque, assim, ainda para o paciente, ok? Todo mundo está me ouvindo? Prof, tu pode repetir essa parte da calprotectina que falhou que ele falhou tua fala. Tá, tá bom. Já voltou? Agora vocês me ouvem? Beleza. Então, pessoal, calprotectina não pode ser pedido por nutricionista, tá? Somente o médico pode pedir calprotectina, tá? Eu já vou explicar o que é esse exame, mas já vocês sabendo. Então, assim, eu não fico pedindo muitos exames, porque não tenho que pedir. Eu tenho que ver exame da parte nutricional, avaliar as vitaminas, ok? E trabalhar, como eu falei lá na frente, com a clínica, né? Ok? A clínica é soberana. Então, o que esse paciente me traz? Fadiga, perda de peso, queda de cabelo, né? Então, isso é importante também avaliar, o exame físico, né? Então, calprotectina é o exame que é feito nas fezes do paciente e nós não podemos pedir, tá? Ela tá aqui, ó. Calprotectina fecal. Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês rapidinho, presta atenção. PCR, tá? Todo mundo já ouviu falar. Liz, a questão das diarreias de madrugada, ela é um fator que faz a gente pensar em doença inflamatória intestinal, tá? Paciente que levanta muitas vezes de madrugada para evacuar, tá? Então, calprotectina, pessoal, ele é um exame que fala para você se existe ou não inflamação intestinal. Ele é um exame feito nas fezes do paciente. Então, PCR, VHS, são exames que te falam que existe uma inflamação sistêmica, né? Pode acontecer, por exemplo, no próprio COVID. Tá? A calprotectina, ela é um marcador inflamatório que te fala que existe inflamação em intestino, ok? Então, é um exame bem tranquilo, assim, colhe as fezes, tem que levar até 1 hora de colhida para o laboratório, ela demora um pouco para ficar pronta, 20 dias, dependendo do laboratório, tá? E aí lá vem, normalmente a gente avalia assim, ó, se vier menos do que 50 microgramas por grama de fezes, provavelmente uma CI. Entre 50 e 150, excluir algum processo inflamatório, mas repete a calpro. E maior que 150, eu tenho doença orgânica, incluindo doença inflamatória. Repete colonoscopia, né? Ou dependendo do médico, tem médico que já pede a colono e já pede a calpro, tá? Ou então pede a calpro primeiro, depois se deu alta, vai fazer colono. Depende do histórico do paciente. Mas ela é um marcador inflamatório muito interessante, tá? Muito interessante. Vale a pena, se vocês trabalharem aí no futuro com algum gastro, sempre pedir para os pacientes de vocês. Em doença intestinal, pessoal, existem doenças orgânicas e doenças funcionais, tá? A doença inflamatória intestinal, ela é orgânica. Uma CI, ela é uma doença funcional. Uma constipação é uma doença funcional. Um câncer é uma doença orgânica, tá? Existe essa divisão aí nas doenças intestinais. E aí, qual que é a nossa proposta, né, dentro dessa conduta nutricional? Na realidade, é tentar prevenir desnutrição e deficiências desses pacientes, né, melhorar a qualidade de vida deles. Bom,
Só para vocês saberem, isso aqui é um trabalho da Avante Nestlé, que trabalha com doença inflamatória intestinal, e eles avaliaram aí num estudo de que olha o tamanho da perda de peso, né? A prevalência de perda de peso ela é alta. Oi, Evelyn, pode falar. Não. Bom, lógico, aqui eles fizeram um levantamento juntando as duas doenças, doença inflamatória, doença de Crohn e retocolite, né? Então, a perda de peso é algo bastante alto, né? Dentro desse quadro de doenças, ok? Ó, a enteropatia perdedora de proteína. Lógico que esse paciente vai ter um balanço nitrogenado muitas vezes negativo, né? Então, uma proteína que não supre a perda. Hipoalbuminemia é diminuição de albumina no sangue, anemia, diminuição de ferro, B12 e vitamina D. Diminuição de vitamina D é água, gente. Já peguei paciente com vitamina D de 9, né? Zinco, magnésio, cálcio e selênio também pode acontecer. Esses valores aqui de 5 a 50, nossa, é enorme. É que depende da doença, se é Crohn, se é retocolite, tá? Então, mais uma vez eu volto a falar, não sei, não lembro mais quem foi que me perguntou dos exames laboratoriais, está aqui, ó, tudo que você tem que pedir, meu bem, no mínimo para o seu paciente, né? Vitamina D tem perigo de protocolo, Coimbra, exatamente. Pelo amor de Jesus, gente. Todos os pacientes, olha, é cada coisa que eu já ouvi na vida com esses pacientinhos. Protocolo Coimbra, né? Sopa de osso, sei lá, ozonioterapia pelo reto, enema de café. Olha, eu vou dizer para vocês, e eu não culpo o paciente. Não culpo. Se você tem uma doença dessa, você vai buscar a cura. Eu culpo o profissional que imagina que um enema de café pode curar uma retocolite, por exemplo, né? Então, isso é bastante complicado, ok? Bom, vamos continuar. Então, quais são os instrumentos que eu trabalho, né, dentro da minha consulta, ok? Alguém me perguntou falou que a apresentação está um primor. Essas fotos de alimentos são todas minhas. Eu tenho um dos hobbies também, como eu falei, que eu amo alimento, eu gosto muito de fotografar alimento. Então, tem que precisar de foto de alimento, me pede que eu mando. Tenho de tudo, ok? Bom, vamos lá. Os instrumentos de consulta: anamnese adaptada à doença, recordatório alimentar. Eu só faço de 24 horas, gente. Não sei se tem professor aqui de avaliação nutricional, nutrição e dietética. Pensa num negócio chato, que é aquele relatório de frequência lá, que fica come diário, come semanal, come quinzenal, come mensal. Gente, o paciente não tem paciência para aquilo, né? Vamos combinar. Isso aí você vai descobrindo ao longo das consultas. Ele não vai deixar de voltar com você, mas que aquilo lá é chato, né? Mas depende, eu estou brincando, se tiver a professora aqui vai me matar, brincando, mas aquilo é muito bom para algumas situações típicas. Eu acho que funciona muito bem com adolescente, com criança, até com a própria gestante. Mas numa consulta nutricional maior, onde você tem tantas outras coisas para ver, às vezes vale a pena falar para o paciente, leva para casa, preenche em casa, você me traz na próxima. Mas eu só trabalho com recordatório, tá? Antropometria com exame físico e controle de evacuações. Então, esses são os instrumentos que eu normalmente trabalho nas minhas consultas, tá? E aí, a anamnese. Vamos lá. Ó, quando eu comecei a atender esses pacientes lá no ambulatório com os meus alunos, eu tinha uma. Eu tenho. A gente se reúne
pelo menos a cada 15. Oi, voltou? Voltou? Beleza. Então, essas minhas meninas, a gente se reúne aí uma vez por mês para a gente discutir casos, né? Elas escreveram 4 trabalhos, os 4 trabalhos foram aprovados no Congresso desse ano. Um deles foi para o Prêmio Sender, uma delas apresentou. Então, é um grupo de afiliadas que eu brinco, que a gente só estuda doença inflamatória intestinal. E uma delas, a Vicky, quando eu abri o ambulatório, ela estava no 3º ano. E ela falou assim para mim, pro 6º semestre, que nem o de vocês, eu posso ir no ambulatório fazer como atividade complementar, né, extracurricular? Eu queria tanto ver, eu falei, lógico, Vic, pode ir. Pois ela estudava à noite, ela ia para o ambulatório, às sextas-feiras, ficava o dia inteiro comigo, depois ia para a faculdade, morava em outra cidade. E aí eu falei, Vicky, você faz a anamnese, começa a pensar na anamnese dos nossos pacientes, porque a gente usava uma anamnese padrão. Ela entrava em toda consulta e ela ouvia as consultas, anotava, e aí ela começou a pensar nessa anamnese, né? E foi tão interessante, porque essa menina teve uma sensibilidade, eu falo dela até hoje, eu falo e ela chora, está formada agora. Ela chora quando eu falo dela, porque ela teve uma sensibilidade de perceber coisas que eu não conseguiria perceber. Então, olha aqui, ó, qualidade do sono. 99% dos meus pacientes têm uma péssima qualidade de sono, ou porque levantam de madrugada para evacuar, ou porque realmente tem processo de depressão envolvida, ou porque não conseguem dormir, essa coisa do intestino eixo cérebro, tá? Quem não dorme bem, não acorda bem e não está bem. Vocês precisam pensar nisso quando vocês pensam numa anamnese, tá? O uso dos medicamentos biológicos, o hábito intestinal, a gente mostra a escala de Bristol para esse paciente, está aqui, ó, a escalinha de Bristol, ele me fala, ó, meu cocô tá assim normalmente, né? Tá entre tipo 6 e 7. E os sentimentos, que eu achei uma graça ela ter colocado, né? Em que a gente pergunta como esse paciente se encontra, tá? Em relação às últimas semanas, principalmente. Passou um tempo aí, eu atendi um paciente de 15 anos, online, esse menino. Ele tem 35 quilos, 1,55 m, tem um Crohn recente, com uma doença fistulizante. E aí, quando eu comecei a fazer a anamnese com ele, eu perguntei para ele, e como é que você se sente, né, ultimamente? Triste, desanimado, depressivo, ansioso? E ele virou para mim, é uma graça, falou, não, doutor, a minha saúde mental está em dia. Eu achei uma graça, como diz o meu filho Gabriel, falou, mãe, ele é o único brasileiro que tem a saúde mental em dia, não é possível, né? Mas tão bonitinho, uma graça o menino, mas assim, um fofo, super estudioso, e eu fiquei pensando, poxa vida, né? Ele tem uma desnutrição grave, uma doença grave, uma fístula drena a fístula dele. Pensa numa fístula drenante. Ele é um menino de 15 anos, né? E tem uma saúde mental, segundo ele, em dia. Eu achei maravilhoso, porque a gente tem uma dor no pé, já só falta morrer, né? E é uma graça, é um barato. Demais, demais. Bom, não sei se vocês querem parar um minuto para tomar um café ou se vocês querem que eu continue. Pode continuar? Tá bom. Me deem pausa. Tá, vou fazer assim, ó. Me dá 5 minutinhos, eu preciso pegar um café para mim, né? E a gente já volta. Nem 5 minutinhos, 3 minutinhos. Pode ser? Pode ser, Rômulo? Pode ser assim. Tá? 3 minutinhos. Só vou pegar um café, vou dar conta aqui de um negócio rapidinho já e a gente volta, porque daí a gente já termina, tá?
Oiê, voltei. Vamos lá? Todo mundo me ouve? Ô, gente, ô, Rômulo, o negócio não ia só até as 11h15, já são 11 horas da manhã, gente. Vou correr. A gente tem até o meio-dia, tá? Ah, Tá contigo. Tem o tempo. tá, desculpa. É que eu vou me empolgando, falando, aí eu me perco no tempo. Imagina os meus alunos como sofrem. Olha só, então vamos continuar aqui. Exame físico é outra etapa do seu trabalho como nutricionista que eu vejo ser negligenciado, tá? Ao dia a dia. Gente, exame físico, ele é tão rico, tão rico. Você está ali conversando com o seu paciente, fazendo antropometria, pessoal, pega no cabelo do seu paciente, vê se não está, pergunta para ele se não está caindo, olha um pouquinho pálpebra, né? Vê se a pele não está ressecada, pede para ver a língua do seu paciente. Idoso, pede para ver se não está edemaciado. Nós não podemos negligenciar exame físico, né? Não podemos, é importantíssimo. E na doença inflamatória, então, muito importante. Sarcopenia, né? Você olhar o seu paciente, se tem uma perda de massa, você já pega ali só de você olhar. Então, sempre faça um bom exame físico. E aí, o que eu uso, tá? De antropometria no dia a dia. Então, a gente sempre faz uma relação de perda de peso versus o tempo. Ó, vou contar uma coisa para vocês, hein? IMC na doença inflamatória intestinal, IMC no câncer é chulé, tá? Se você pegar o consenso asiático, não só, acho que foi no asiático ou no canadense, de doença inflamatória, os caras são claros, né? Tipo, não se faz só IMC de paciente com doença inflamatória intestinal, tá bom? Isso é muito importante que fique claro para vocês. Eu trabalho com dobras, cutânea tricipital, bíceps, às vezes peitoral, faço 3 dobras. Ah, professora, não faz todas as dobras? Gente, fazer dobra de abdômen em paciente com doença inflamatória intestinal, cheio de flatulência, né? Em que o paciente fala para mim, doutora, hoje eu vim com a calça aberta, de tanta flatulência, de tanta dor que eu tô, não vai dar, vai dar um falso positivo. Então, eu não uso, às vezes eu faço a suprailíaca, tá? Dependendo desse paciente, se ele não tiver com muita dor articular, eu consigo fazer. Então, basicamente são essas. As circunferências de cintura, como eu falei, com todas as dificuldades, né? Em que esse paciente te apresenta, se tiver com muito estufamento, se tiver com o abdômen muito globoso, isso na síndrome do intestino irritável a gente vê direto. Circunferência do braço é uma boa medida, e a panturrilha, apesar de ser uma circunferência padronizada para idoso, eu uso para paciente adulto sem fazer comparativos, mas eu faço a comparação dela por ela mesma a cada consulta. Deu para entender? Então, assim, circunferência de panturrilha, o padrão é usar em idoso, beleza? Ok, ok. Mas eu uso nos meus adultos. Sabe por quê? Eu comecei a perceber que dependendo do grau de diarreia desse paciente, né, do nível de inflamação, eu tenho um paciente que de uma consulta para outra perde 3 centímetros de panturrilha. É muita coisa, tá? Então, eu faço sim nos adultos a panturrilha, a circunferência de panturrilha. E para os meus pacientes cirúrgicos e no caso dos oncológicos, eu meço músculo adutor e agora eu estou trabalhando com dinamômetro, tá? Eu já vou mostrar para vocês, que são 2 instrumentos maravilhosos de você trabalhar e 2 bem bacanas, tá? Então, é o básico que a gente faz de avaliação nutricional. Aqui é o músculo adutor, tá? Eu avalio ele por ele mesmo a cada consulta.
e aqui ele não tem muita definição de ponto de corte, tá? Mas fica, em alguns estudos aí, ficaria entre 6,5 milímetros, que está associado a complicações infecciosas em pacientes cirúrgicos, né? Menor do que 6,5 milímetros. Esse é o músculo adutor, ele é usado muito na área clínica, tá? E ele é um bom prognóstico, tá? Ele é uma medida muito boa de prognóstico para o seu paciente, não de diagnóstico. E o que eu tenho usado hoje com os meus pacientes, né? Aqui tem alguns estudos, espessura do músculo confiável em cirúrgicos, tá? Em oncológicos, tá? E, como eu falei, ele é um indicador aí, bom indicador de prognóstico, principalmente para desnutrição. E aqui o adinamômetro, que é o de força. Ele é uma alavanca que o paciente aperta e vem um valor. Eu pus aqui com um valorzinho, para vocês verem que não é nenhuma coisa cara, né? E aí, então, a partir dessa força do aperto de mão, você joga ele numa escala, o próprio aparelho vem com essa escala, e você classifica esse paciente. É muito interessante isso aqui, principalmente para sarcopenia. E a gente hoje não fala de sarcopenia só no idoso, a gente fala de sarcopenia no geral, tá? Então, a gente trabalha com esses instrumentos aqui também. Estou querendo muito começar a juntar esses dados para fazer um trabalho para o ano que vem. Bom, aqui é um trabalho bem interessante, é um TCC de uma aluna que comparou, aqui, ó, tá vendo? Ó, deixa eu pegar aqui de novo o pincel. Aqui, ó, ele comparou com terapia biológica e sem terapia biológica, CTB e STB, tá? Desses pacientes. Isso é uma raridade de publicação para quem estuda doença inflamatória intestinal. Temos pouquíssimos trabalhos com terapia biológica e sem terapia biológica avaliando pacientes. E avaliou o índice de massa corporal, tá? Os pacientes, o grupo cinza claro é o paciente sem terapia biológica. Então, o paciente sem terapia biológica é mais desnutrido, tá? Quando comparado aí a um paciente com terapia biológica. Em relação à dobra cutânea tricipital, vejam, os pacientes também sem terapia biológica têm um risco maior de desnutrição, ok? E para a circunferência do braço, também tem um risco maior de desnutrição. Então, vejam, mais uma vez falando de antropometria. IMC é chulé. Hein, pessoal? Mas avisa o IMC do paciente. Tá, e as outras dobras, né? Pode entrar. E as outras dobras, como é que ficam? Então, é importante que vocês avaliem isso sempre quando você vai atender o seu paciente com doença inflamatória. Os estudos de antropometria são muito escassos, por isso que eu gosto muito dessa área. A maioria dos trabalhos, quando a gente via para congresso, tem um ou outro falando de alimento, de avaliação de micronutrientes. Esse ano nós mandamos de zinco, vitamina D e cálcio, mandamos de avaliação nutricional e fizemos um trabalho muito bacana que foi indicado, em que a gente comparou consumo de alimentos ultraprocessados, minimamente processados e processados dos pacientes. Ficou bem legalzinho esse trabalho. Esse foi indicado para o prêmio, mas nós não ganhamos. Né? Não ganhamos em nenhuma das primeira, segunda e terceira classificação, mas ele foi indicado. E aqui o controle de evacuações. Veja, cada paciente tem liberdade de marcar como quer, que também foi pensado por uma das meninas que faziam estágio comigo lá no ambulatório. Então, elas pensaram nesse instrumento de controle de evacuação. Então, das 9 às 13, das 13 às 18 e de noite. Então, aqui, coraçãozinho, a paciente marcou que ela não evacuou, tá? E o pauzinho é que ela evacuou. Quantas vezes ela evacuou, tá? Então, é um instrumento bem interessante, porque o paciente avalia,
porque ele fala assim, eu parei de contar quantas vezes eu evacuei, cansei, não vou contar mais, né? Então, ele avalia e é importante para você ver o impacto da sua conduta no dia a dia do paciente. E aqui eu separei mais ou menos, tá? Aquela questão bem didática, né? De como que a gente trabalha esses pacientes dentro da nossa clínica e do dia a dia em relação a como que a gente conduz na fase ativa e como que a gente conduz na remissão, tá? Então, vejam, quando a gente fala de fase ativa da doença, a gente altera a consistência, tá? Para branda, pastosa ou leve, aquela fase ativa que é diarreia, muco, sangue, diarreia intensa, tá? A gente trabalha entre 25 e 30 calorias por quilograma de peso, avaliando o uso de suplementos em casos de pacientes desnutridos. Por quê? Lembra, vou voltar a falar. Processo inflamatório, alteração... Tchau, filho, vai com Deus. Processo inflamatório, alteração de processo de saciedade, apetite, perda de apetite. Então, é importante que você sempre pense em, se necessário for, suplementar. Mas existem suplementos específicos, né? Que você faz para o seu paciente. Tchau, filho. Proteína, de 1 a 1,5 grama de proteína por quilograma de peso. Então, a dieta vai de normoproteica a hiperproteica. E a gente usa suplemento em alguns casos de pacientes desnutridos, podendo chegar até 2 gramas, se o paciente suporta, né? Lipídio, isso aqui está no consenso, 20% de lipídio, com triglicéridos de cadeia média, se bem tolerados, isso já está sendo pensado em se mudar, né? Ter uma mudança para os próximos consensos. Por quê? A conta não fecha, gente. Uma dieta hiperproteica é muito difícil de você deixar esses lipídios aí muito baixos, né? Se você for fazer isso à luz do cálculo, do planejamento de cardápio, a gente não vai conseguir dar conta de fazer isso de forma efetiva. Então, isso já está sendo pensado. O que eu trabalho, o que eu vejo no meu dia a dia é muita intolerância a lipídios, entendeu? Então, assim, aquele paciente que fala para você assim, eu errei a mão, sei lá, no creme vegetal, pus muito, nossa, acabei de tomar meu café, corri para o banheiro. Então, assim, pessoal, gordura, no geral, ela aumenta a pressão dos cólons, né, do colo. E esse paciente, nesse paciente, a gente tem essa condição. Então, sempre é importante orientar a gordura. E outra coisa, já respondo, Liz, só um minuto. E outra coisa, pacientes intolerantes à lactose, você usa produtos sem lactose ou que tenha lactase, né? Os lac-free. Pessoal, tem que orientar esse paciente que aquele produto tem gordura tanto quanto o outro. Eu pego o paciente e falo assim, eu tô comendo queijo sem lactose e tô passando mal. Aí você fala assim, mas quanto que você tá pondo? Sei lá, uma pizzinha, aquelas pizzinhas de frigideira. Eu sempre ensino o paciente que eles falam para mim, eu queria comer uma pizza. Aí eu sempre ensino aquelas pizzinhas de frigideira, sabe aquelas massas fininhas? Aí eu ensino a fazer com molhinho caseiro e põe ali 2 fatias, às vezes, de um queijo sem lactose. Aí eles vêm e contam para mim, eu coloquei 5 fatias. Mas, gente, 5 fatias de um queijo sem lactose tem gordura para dedéu, né? Então, é importante vocês avaliarem, tá? E as fibras na fase ativa, solúveis e abrandadas. Atenção às estenoses, né, desse paciente. Bom, deixa eu ver aqui. No ferro, tu falou que não absorve, mas na fase ativa. Se usa os suplementos, então, proteína em pó. Mas, assim, Liz, ferro, ele não absorve por alguns fatores. Entre eles, a questão da hepcidina, que é um marcador inflamatório que está alterado, que é produzido no fígado, que ativa a absorção do ferro no intestino. São coisas diferentes, tá?
um dos fatores é a questão da epsidina. E assim, a proteína ela é melhor absorvida do que ferro, mais fácil, muito pelo contrário. Só que você tem que saber que proteína você vai usar. Eu já vou chegar lá, tá bom? Deu para entender? Bom, em relação à remissão, é desnecessário alterar a consistência, tá? As calorias aí giram mesmo em torno de 25 a 30 calorias por quilograma de peso. Avaliar sempre desnutridos crônicos. Fase ativa da doença, a gente usa a mesma quantidade de proteína. Nos lipídios, a gente progride para DRI, né? É até 30% de lipídios, 33%, eles são bem tolerados. E a gente evolui esses pacientes num mix, na remissão de fibras solúveis e insolúveis, tá? Aqui é a dieta que a gente deu o nome lá no ambulatório SOS, né? Que é uma dieta de socorro que a gente dá para os pacientes para controle diarreico. Então, quando o paciente chega para você com quadros de 10, 12 episódios de diarreia, não tem o que fazer, gente. A gente tem que fazer uma dieta bem restrita, ou restrita pelo menos, tá? Tirar alguns alimentos e vai recolocando esses alimentos aos poucos e avaliando a tolerância de cada paciente. Então, assim, é importante montar. Não tem protocolo fechado. A gente montou porque nós estamos num ambulatório didático, eu estou no meu consultório, e eu mantenho essa dieta aí por 15 dias, tá? E depois de 15 dias a gente reavalia e vai caminhando. Não se tem indicação de dietas hiperrestritas na doença inflamatória intestinal, tá? Não façam isso. O que você vai fazer é ajustar consistência desse alimento, tá? Forma de preparo, ensinar a não pôr muita gordura, trabalhar esse alimento de uma forma mais mexendo com a consistência dietética, né? Falando da dietética, do que propriamente em quantidade desse alimento, e melhorar a qualidade, tá? Então, a gente trabalha os primeiros 15 dias com essa dieta para o controle diarreico, tá? Então, a gente põe os recomendados, tá? Então, a gente tira aqui um pouquinho na primeira fase, se tiver com uma fase muito ativa, carne vermelha muito gordurosa, fibras em geral, né? Usa polpas, usa fibra mais solúvel, porque a fibra solúvel, que é outra aula que dá para fazer, é uma agregadora de água, né? E eu trabalho muito com esses pacientes com psyllium, tá aqui marcadinho o psyllium em vermelho, para vocês verem, tá? Por que eu trabalho o psyllium? Porque ele é uma fibra muito boa, tá? E pouco fermentável. Eu gosto muito de psyllium, pode ser prescrito até 2 colheres de sopa por dia. Estela, o da conduta, peraí, meu bem. Esse aqui? Posso. Depois eu mando para vocês. Não está aparecendo aqui embaixo as referências bibliográficas, pelo menos na minha tela, não sei na de vocês, mas tá tudo com referência bibliográfica, tá? Bom, daí então, feito isso, não adianta vocês trabalharem, dar para o paciente um documento com alimentos evitados, alimentos recomendados e tal. Gente, é importante vocês desenvolverem receitas, tá? Vejam, a gente tem lá várias receitas desenvolvidas. Eu vivo testando receita, eu vivo colocando receita nas minhas redes, tá? Porque, assim, nem tudo que você tira o glúten, por exemplo, se você for tirar glúten do seu paciente, vai dar certo, tá? Nem tudo que você tira a lactose vai dar certo. E eles amam essas receitinhas, né? É importante a gente avaliar e testar a receita, viu, gente? Eu tenho um monte de receita por aí que metade não é testada, né? Paciente vegano, você diz, Liz, vegano que tem doença inflamatória intestinal, né?
Se for vegano com doença inflamatória intestinal, vai ter que avaliar todas as vitaminas ligadas às proteínas, né? B12, B9, zinco, cálcio, vitamina D, né? Vou pôr no final, Thaís, tá tudo no final, meu bem, o site, tudo direitinho, tá bom? Não vou sumir de vocês, vocês vão me achar nas redes, a gente conversa, tá bom? Obrigada. Vamos lá. Então, e aqui, ó, mais uma vez, quem me perguntou dos exames, por que pedir o quê, né? Então, olha lá, pacientes em uso de mesalazina, ressecções ileais, polchite, sulfas, azatioprina e metotrexato, né, que são alguns imunossupressores, B9 e B12 você vai ter que pedir. Ah, professora, quanto tempo? Gente, se eu peço B9 e B12, tá tudo ok? Eu só peço no semestre seguinte. Se eu peço B9 e B12 tá baixo, eu vou suplementar e depois de 4 meses eu repito o exame, tá? Não é para ficar furando o paciente todo mês também, né? Diarreias de difícil controle, sempre avaliar magnésio e zinco, tá? Sangramento retal, ferro, lógico, e pacientes em uso de corticoides, cálcio e vitamina D, ok? Então, basicamente é isso. Por isso que está naquele rol lá de cima dos exames que eu pedi. Bom, olha que interessante isso. 80% dos pacientes relatam a sua vida impactada pela doença, mesmo em remissão. Então, existem pacientes que carregam fadiga, tá? Mesmo estando em remissão, ok? Isso aqui é do primeiro SEBRAD do ano passado, e ela coloca, aqui é da Daniela Magro, uma nutricionista que é a pessoa que compõe o GEDIB, né, o grupo de estudos de doença inflamatória da parte de nutrição, e ela colocou esse slide numa aula dela, muito interessante. Olha que interessante, isso é importante para quando você vai falar com o paciente em remissão, tá? Qual é o teu foco na remissão? Explicar para ele que alto teor de gordura e açúcar aumenta a desbiose, tá? Maior grau de abscesso em criptas do intestino, que isso é muito importante você explicar. Olha, pode dar no seu intestino alterações, ok? Diminuição de ácidos graxos de cadeia curta, supercrescimento de Escherichia coli. Produtos lácteos com alto teor de gordura saturada, desbiose, induz resposta imune de TH1, isso aí é o que eu falei, é outra aula, né? Aumento de incidência de colite, alto teor de fibras, protege contra a colite, aumenta ácido graxo de cadeia curta. Dieta carnívora versus dieta vegetariana. A dieta base de proteína animal em abundância, tá? Pode diminuir micro-organismos tolerantes à bile e pode diminuir proporção de firmicutes. Álcool, todos eles perguntam, posso beber? A minha resposta sempre é a mesma, não negocio, ok? Aí a Bianca vai e libera a bebida deles, quer matar a Bianca, mas faz parte, né? Álcool, diminui butirato, diminui quantidade de ácidos graxos de cadeia curta. Maltodestrina, que está enfiada em tudo quanto é produto industrializado, tá? Aumenta a adesão de Escherichia coli. Então, isso aqui é básico para você falar com o seu paciente em remissão. Por que ele precisa manter uma dieta que eu brinco, que é o desembale menos e descasque mais, tá? Por que ele tem que manter uma dieta limpa? Por que a gente não orienta nada, quase nada industrializado, o mínimo possível, ok? Então, é isso que você tem que incentivar o seu paciente. A minha rede social, ela está dividida entre profissionais e pacientes. Para pacientes, sempre vocês vão ver receitas saudáveis, iogurte feito em casa, bolo feito em casa, docinho não sei do que, tudo dessa forma, tá? Porque a gente precisa, se você abre uma rede social em que você tem pacientes te seguindo, você tem muita responsabilidade sobre o que você coloca ali, tá?
vocês nunca vão me ver fazendo propaganda de nenhum suplemento na minha rede, até porque não pode, pelo Conselho Federal de Nutricionistas, no Código de Ética do Nutricionista, tá? Eles vão no meu consultório, me visitam, me levam um monte de amostra, eu pego todas as amostras, levo para o meu ambulatório, onde os meus pacientes precisam, e lá a gente trabalha, né, esses suplementos, né? Isso mesmo, adoro um suplemento e um ultraprocessado. É isso aí mesmo, Rômulo, né? Bom, aqui é só para vocês entenderem que, assim, muitos estudos vêm trazendo que, né, vem mostrando que a dieta, tanto plant-based como a vegetariana, tem mostrado bons resultados no paciente de doença inflamatória intestinal em remissão. Assim como a dieta de padrão mediterrâneo, tá? Eu gosto muito. A minha dieta de remissão, quando eu vou montar o plano alimentar do meu paciente, sempre vai ser uma dieta com padrão mais mediterrâneo, sempre, tá? E esse estudo é muito interessante, eu gostei da pergunta, né? E ele comparou, tem um quadro com vários tipos de padrão alimentar, e ele comparou a dieta semi-vegetariana aqui, né? No impacto dela na doença de Crohn, né? E a carragena com a dieta com a carragenina, que como é que é? Esqueci. Conservante, que é aquele conservante avermelhado, que tem em tudo. É como a carboximetilcelulose, né? Que é o que mantém lá o sorvete cremoso e tal. Eu tenho uma pequenininha com retocolite, ela é uma graça. E aí, na última consulta, eu falei, como você tá? Você tá bem? A mãe dela é super cuidadosa com a alimentação, e ela é uma boca boa para comer, uma graça, menina. Ela virou para mim e falou assim, doutora Jennifer, a senhora precisa conversar com o meu pai. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque ele vive comprando produtos cheios de carboximetilcelulose. E eu já falei para ele que isso não é bom para o meu intestino. Gente, ela tem 10 anos. Eu chorava de rir no consultório, porque eu expliquei para ela, e ela escreveu com a mãozinha dela, carboximetilcelulose, CMC. E eu falei que estava no sorvete, que não, era o que não deixava o sorvete ficar cristalizado de massa, o que não deixava, por exemplo, a lasanha, quando a gente descongelava e congelava de novo. Expliquei, e ela, super antenada na vida, assim, falou, olha, ela falou, a senhora tem que conversar com o meu pai, urgente. Ai, ai. Então, assim, é isso que você tem que mostrar para o seu paciente, né? O quanto é importante. Eu vou falar para vocês, para mim foi muito difícil começar a atender criança. Eu trabalhei na ACD a ACD é a Associação de Assistência à Criança Deficiente, durante 4 anos da minha vida. E quando foi para começar a atender criança de novo, eu falei, não, criança eu não quero, meu coração fica partido. Falei para a Bianca, não, eu vou mandar para quem é as minhas crianças? Não tem ninguém aqui em Santos, não tem ninguém, acho que só em São Paulo. Você tem que atender. Tá bom, mas olha, eles são apaixonantes, umas graças, umas graças. Bom, só para responder aquela pergunta de vocês da dieta mediterrânea, vejam que interessante esse trabalho, né, em que comparou padrões dietéticos de dieta vegana, dieta livre de glúten, dieta cetogênica, dieta pobre em food maps, a dieta ocidental, a dieta mediterrânea, e o que eles faziam, né, dentro do intestino. É aqui embaixo que a gente consegue enxergar, tá? O que elas faziam, né, como elas se comportavam dentro do intestino. Então, aqui é como se fosse o intestino. Então, vejam, por exemplo, a dieta cetogênica, né? Ela diminui bifidobactérias, diminui firmicutes, aumenta o Escherichia coli, e aí a gente começa, essa primeira parte em azul aqui é o muco, né? Começa a perder e esses micro-organismos invadem a corrente sanguínea.
E assim, e olha a dieta mediterrânea, que interessantíssima, né? Aumenta bifidobactérias, aumenta lactobacilos, diminui enterococos, né? E olha que interessante, mantém essa eubiose, né? Que é o que a gente quer. A gente não quer uma disbiose, a gente quer uma eubiose e mantém integridade intestinal. Então, é muito interessante a dieta de padrão mediterrâneo, tá, gente? Bom, e aí começa o que o Rômulo falou. Todo mundo quer suplementar. Só que assim, pessoal, suplementar, seja na doença inflamatória intestinal, no câncer, onde você quiser, é assim, que nem meu pai dizia, né? Comer, começar e estudar, né? Na verdade, estudar, comer e coçar é só começar, né? Então, quer suplementar? Vai estudar, ok? Vai estudar, porque eles vão te perguntar: ah, o que você acha da glutamina? Os estudos são fraquíssimos por enquanto de glutamina, apesar dos estudos com intestino serem bons, mas os estudos. Vocês têm que entender que é assim, ó, pessoal. Você, quando vai tratar doença inflamatória intestinal, você tem que buscar o estudo que fala de doença inflamatória intestinal. Você não tem que buscar o estudo que fala, sei lá, de outra doença. Então, assim, glutamina com doença inflamatória intestinal, os estudos são fracos, tá? E se você falar, Pro, o que você gosta mais, glutamina ou ômega 3? Eu, nutricionista Jennifer, off-label, tá? O que é off-label? Fora da bula, tá? Gosto muito de ômega 3, principalmente por conta desse paciente que vem com quadro de atralgia, artrite reumatoide, espondilite anquilosante. Mas isso sou eu, gente, off-label, ok? Então, deu para entender, porque assim, glutamina, beleza, mas em que doença? Para qual momento? Ômega 3, beleza, para que doença? Para qual momento? E aí entramos nos módulos de proteína, tá? Então, olha só, eu, dentro da minha prática clínica, trabalho. Você pode trabalhar com os seus pacientes, sejam, né, qual for, os wheys isolados, os caseinatos e a própria albumina. A albumina, eu vou contar para vocês que pouquíssimos pacientes aguentam a albumina, pouquíssimos, tá? Porque ela dá muita alteração gastrointestinal, muitos gases, muita dor, muito abdômen globoso. Pouquíssimos atendem. Eu trabalho muito bem e os meus pacientes respondem muito bem a wheys isolados quando eu quero. O concentrado eu não uso, Estela, porque assim, o concentrado, a molécula está grandona de proteína. E os pacientes, normalmente, na fase ativa, não aguentam. Vão ter má absorção, vai distender, vai ter dor. Eu só trabalho com o isolado hidrolisado, o mais quebradinho possível, e eu só uso o whey de nível clínico, tá? Não uso whey de suplementação para atleta, tá? Mas e você vai falar, nossa, professora, mas por que você não usa o whey de atleta? É porque eu não entendo nada de whey para atleta. Aliás, eu não entendo nada de atleta. Eu mal gosto de ir na academia, ok? Meu negócio era clínica. Então, eu busco sempre o que é para a área clínica, tá? Então, Vinícius, o caseinato, normalmente, eles têm boa tolerância, viu? De caseinato dos meus pacientes. Principalmente quando ele está bem mais quebradinho, tá? E eu vou pôr aqui o que eu faço. Eu não posso indicar marcas, tá, pessoal? Aí vocês vão trabalhando com. Eu pus as fotos, mas eu apaguei todos os laboratórios, apesar de não ter conflito de interesse nenhum meu laboratório paga nada para mim, tá? Eu fui estudando isso. Mas para vocês saberem que entre os wheys isolados, os caseinatos e a albumina, os meus pacientes respondem muito bem a wheys isolados e as caseínas também, tá? Ok? Isso tem um valor também que você precisa avaliar o custo disso.
Esse é um dos suplementos orais mais prescritos dentro da doença inflamatória intestinal. Ele é um produto indicado para doença inflamatória intestinal, tá? Ele é 100% caseinato de potássio obtido do leite de vaca. Assim, ele é caríssimo, ele custa, acho que R$ 380 a lata agora, tá bom? E assim, esse produto, ele foi criado e tem indicação para uso enteral em crianças. Os resultados foram muito bons para as crianças e adolescentes com doença inflamatória de uso enteral, dieta de exclusão, que a gente chama, tá? E eu vou contar para vocês que as minhas experiências com esses pacientes, com esse suplemento em pacientes com doença muito ativa, são controversos do que vem falando, do que para que ele veio. Por quê? Eu tenho muito paciente que não se adaptou a esse suplemento, que é o suplemento aí do mercado, tal, ok? E eu vou dizer o que eu acho, porque eu já falei isso para a representante da empresa, quando ela foi no meu laboratório, aliás, a chefe da representação, eu falei para ela, né, porque como eu disse, não tem conflito de interesse nenhum. Não rola num paciente tão distendido, tão inflamado, com tanta diarreia, esse 72% de xarope de glicose com sacarose, gente. Tem paciente que não consegue, não vai. E isso não para ele não funciona essa questão aqui, tá? É muita glicose e muita sacarose. O paciente distende como um balão, a gente brinca. Outra coisa, gordura láctea também. Paciente muito intolerante à gordura láctea. Então, vejam, é o que eu falei, suplementar tem que estudar, gente, tá? Tem que estudar, tem que saber o que você vai fazer com o seu paciente. Tem que olhar a formulação de um suplemento e falar, poxa, se o paciente está distendendo só de colocar um pouco de açúcar no chá, com 72% de xarope de glicose, ele vai distender mais ainda. E ele vai gastar R$ 380 numa lata. Isso não é digno de ninguém. Ok? Com isso. E aí, então, eu comecei a abrir o leque, né? Do que eu comecei a estudar para os meus pacientes, tá? Então, eu trabalho com todos esses produtos. Depende do que o paciente me traz. Por exemplo, esse produto é um produto que é para diabético, mas o carboidrato dele é tapioca. Opa! Vamos ver se volta. Caiu, né? Voltou? 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 Tá. Já volto na goma. Eu falei dessa aqui. Então, por exemplo, ó, pessoal, esse produto aqui, o Control, ele é um produto para diabético. Mas, por exemplo, o carboidrato dele é tapioca, a base de tapioca. E ele tem bastante proteína. Eu gosto muito desse produto. E ele não é para doença inflamatória intestinal, entende? Esse aqui, ó, tem um pouco de zinco e leucina para os pacientes. Isso é excelente. Esse a gente usa muito no câncer. Ele tem ômega 3 e ele completa aí 18 gramas de proteína. Ele é um completador de calorias quando o paciente não consegue, né? Ok? Qual o que não está aparecendo, Thaís? Esse aqui? É isso, acho que não estava aparecendo aqui o apontamento com a caneta. Ah, tá. Esse aqui, tapioca, o carboidrato, né? Pamela,
Eu estou tentando usar caneta, mas olha, vou contar para você que eu tenho um problema com esses negócios de tecnologia. Eu tenho uma lousa digital. Presta atenção, gente, que meu marido me deu de presente, eu não sei usar aquele negócio, e eu vou contar para vocês, a minha letra é horrível na lousa normal, imagina numa lousa digital. Presta atenção, meus alunos sofrem. Não sei se eles estão aqui, mas eles sofrem, ok? Então, olha só. Esse aqui, ó, o Control, ele é para diabéticos, mas ele tem um carboidrato de tapioca. É bem legal para o paciente. Esse aqui é para câncer, mas ele é um aumentador de proteína, ele é hipercalórico e hiperproteico, ele tem um whey, é isolado, todo quebradinho. Esse aqui tem zinco e leucina, tá? Esse aqui, gente, olha, eu adoro dar esse aqui para paciente, esqueci de apagar o nome. Eu adoro dar esse aqui para paciente idoso. Ele tem 14 gramas de proteína no sachê e tem várias vitaminas e minerais, mas ele custa R$110 a caixa, com os sachêzinhos, né? Esse aqui, ó, não tem gordura nenhuma, está sendo super utilizado para pré-cirúrgico, tá? Porque dá pouquíssimo. Esse é muito legal. Por quê? Porque ele vem na forma de sachê. Gente, isso é tão importante vocês saberem. Eu sofri tanto isso. Tudo que é sachê para o paciente com doença inflamatória é muito bom, porque você manda ele comprar 2, 3 sachês e usar. E se deu bom, vida que segue. Porque às vezes você gasta uma grana, R$80 numa lata, e o paciente não se adapta. 380 naquele outro produto, o paciente não se adapta. Então, tudo que é sachê, né? A gente, por exemplo, normalmente os laboratórios te entregam esses produtos em sachê, tá? E aí você guarda e manda o paciente testar antes de comprar, né? Ok? Você gostaria de jogar R$80 no lixo? Não, né? Então, se põe no lugar do paciente. E aí, então, eu uso com os meus pacientes a goma cássia. As meninas do grupo que eu trabalho e as meninas do WhatsApp a gente formou com algumas nutricionistas do Brasil, brincam que eu sou a rainha da goma cássia, tá? Goma cássia, pessoal, é uma fibra solúvel como o psyllium, tá? Que é retirada das árvores lá da África e é uma resina muito usada na indústria farmacêutica, indústria alimentícia, para dar viscosidade nos alimentos. E ela é um excelente antidiarreico, tá? Ela agrega água e forma pouquíssima fermentação. Então, os pacientes se dão muito bem com goma cássia. Eu descobri isso porque goma cássia é muito usada para obesidade, para os pacientes tomarem antes da refeição para dar saciedade, tá? E eu comecei a prescrever, conversei com algumas farmácias aqui, comecei a prescrever e os pacientes estão indo muito bem, tá? Eu já tenho otimizado, inclusive, essa dose aqui para 5 gramas de 12 em 12 horas nas diarreias muito recorrentes, né? Sim, pessoas saudáveis podem consumir. Eu vou mostrar aqui alguns artigos. Calinga, é isso o seu nome? Calinga Rigo, bonito nome. Então, hoje eu já otimizo, pessoas com diabetes podem utilizar sim, Thaís. Eu uso 5, quando tem, Grace, quando tem, pessoal, ó, vocês parem de fazer alquimia com os pacientes alheio, hein? Bom, olha só, já vou dar para o meu pai, já vou dar para minha mãe, já vou dar para minha sogra, quer matar a sogra, né? Olha só, quando o paciente está com diarreia muito, muito severa, eu uso 5 gramas no sachê de 12 em 12 horas. Então, ele toma à noite, às 10 horas da noite, por exemplo, ou antes de dormir, 12 horas depois ela toma outro sachê, e assim até a gente melhorar esse quadro, tá? Não mando também fazer muito, ela é cara, né? De boa qualidade ela é cara, mas a gente mantém ela aí junto com aquela dieta SOS para controle da diarreia. Deu para entender? A gente faz essa casadinha.
A dieta para controle da diarreia, o psyllium e a goma cássia, tá? 15 dias no mínimo. Ok? Então, olha só. Ela é muito estudada em países subdesenvolvidos, gente, para controle de diarreia em crianças com diarreia, crianças desnutridas, né? Você vê aqui, ó, Indonésia, tal. E aqui eu peguei 2 artigos super novos, que é a caracterização dela como propriedade funcional, tá? E aqui, ó, ela trabalhando nas colites, isso foi com os animais, né? Colites experimentais, como com efeito anti-inflamatório. Então, eu gosto muito de goma cássia. Eu prescrevo muito goma cássia e eu uso bastante também, tá? E aqui o antidiarreico, que é o psyllium, como eu falei, que né, o nome é o Plantago vato. A gente usa aí até 2 colheres de sopa por dia. Distribui essas colheres de sopa durante o dia. Pode ser numa fruta de manhã, pode ser em cima do arroz com caldinho de feijão na hora do almoço, tá? Então, 2 colheres de sopa, ele também é um excelente antidiarreico. Aliás, ele é um excelente anticonstipação também. Eu uso para as 2 coisas o psyllium, gente. Pensa num carinha bacana também, quando o paciente não pode comprar a goma cássia, né? Eu uso o psyllium junto com os meus pacientes, tá? Tanto na constipação quanto no processo diarreico. Os chazinhos eu uso bastante, sem chá mirabolante. Eu uso chá alecrim, melissa, hortelanes, estrelado, camomila, tá? Peço para não adoçar muito e ótimo, e sem pelo menos 3 a 4 xícaras por dia, ok? Não, Estela, não tem estudo de espinheira santa com, pelo menos que eu tenha lido, para doença inflamatória intestinal. O que não tem estudo, eu não uso, gente, tá? E esses aqui eu só uso porque eles têm estudo para melhora de gases, antidiarreico, algumas coisas assim, tá? Ensino a fazer fraquinho, ensino a usar 2 juntos, por exemplo, alecrim, gente, vamos combinar, né? Alecrim é para os fortes. Pensa num chá ruim, né? Eu tô falando porque eu não gosto. Então, mistura aí alecrim com melissa, alecrim com hortelã. Pelo amor de Deus, Tassiana, você é boa de boca, porque, olha, e chimarrão, Emily, chimarrão é erva verde, né? Alteração intestinal pode acontecer. É verdade, vocês tomam esse chimarrão aí, gente. Eu não vi nunca nenhum estudo de chimarrão com doença inflamatória, mas eu acho que não vai dar bom, não. Vamos pensar assim, ó, fora da casinha. Olha, os caras do SUS vão me matar agora, entendeu? A professora falou que chimarrão é ruim, eu não sei. Eu não li nenhum estudo, né? Ok? Então eu fico nos chazinhos de erva clara, tá? Até porque chimarrão também tem muita cafeína, não tem? Ok? Eu acho que assim, depende do paciente. Então, tem muita cafeína, precisa verificar isso, tá? Cafeína normalmente, tá? Aumenta a peristaltismo intestinal, ok? Porque mexe na relação de reflexo gastrocólico, ok? Então, pode aumentar. Bom, e aí, o glúten. Tan, 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 tan. Professora, a senhora tira glúten de todo mundo? Não, não tiro glúten de ninguém, tá? Só tiro o glúten quando o paciente de doença inflamatória intestinal chega para mim com diagnóstico de doença celíaca junto, ok? Já fui execrada em algumas palestras. Mas você não tira glúten? Não tiro. Os consensos, os guidelines dizem que
Pode haver uma melhora de sintomas, mas não leva o paciente à remissão, tá? Aí, graças a Deus, saiu esse estudo longitudinal de corte que avaliou 208 mil pacientes, tá? Juntou a corte de NHS, jogou a corte de NHS2, mais a corte de HPFS e verificou que, nota dos autores, nossas descobertas são reconfortantes em um momento que o cada vez mais percebido como um gatilho para doenças gastrointestinais crônicas. Gente, a gente tira glúten de quem tem diagnóstico. Quem não tem, a gente não tira. Alguém aqui já tentou tirar glúten da vida? É fácil? Não. Um pacotinho de glúten, de bolacha de água e sal sem glúten, custa R$25. Ok? Deu para entender? Né? Isso. E aí, assim, glúten tem em tudo, glúten faz parte da vida das pessoas. Eu sou muito, muito categórica, gente. Eu tiro o glúten de quem tem diagnóstico, tá? De quem tem sensibilidade ao glúten e de quem tem a capacidade de viver sem. Vocês entenderam? Porque, assim, é um tal de tira glúten de paciente de doença inflamatória. Os últimos consensos não trazem isso. Esse estudo não traz isso. E a gente conversa com as nutricionistas que eu tenho, todas nós temos a mesma opinião. A dieta já é tão restrita. Você vai tirar glúten de um paciente que não precisa? Entenderam isso? O paciente tem uma doença retite, longe, está longe lá no intestino. Você precisa avaliar, tá? É diferente de qualquer outra doença. Então, por favor, isso eu falo com tranquilidade, pode brigar comigo. Ah, professora, eu não concordo. Ah, professora, a senhora é maluca. Não tira o glúten de quem não precisa, tá? Quem vem com diagnóstico, quem relata que tirou o glúten e se sentiu bem, tá? Pode até ser, a gente vai negociar, tá? Porque é muito difícil viver sem glúten, tá? Muito difícil financeiramente, muito difícil socialmente, tá? E os estudos não mostram isso pra gente, ok? Bom, e os probióticos? Aquele estudo que eu mostrei lá na frente, que falava que eu falei que é um estudo recente, fala sobre probióticos. E esse trabalho aqui, ó, do SEBRAD do ano passado, falando sobre probiótico na doença inflamatória, diz o seguinte: de 77 trabalhos avaliados, 31 foi revisão, 5 foi ensaio clínico e 4 ensaios clínicos randomizados, que é o que a gente quer na vida, né, gente? Vamos falar. Estudo bom é randomizado, é trabalhado, é verificado, revisão bibliográfica é complicado de você falar, é uma verdade absoluta, tá? Então, desses estudos, né, 4 ensaios clínicos com efeito positivo, 2 para colite, nenhum para Crohn, efeito nulo, 1 para Crohn e 1 para colite. Então, naquele estudo, eu acho que é o próximo slide, deixa eu ver se eu mostro aqui. Não, aquele estudo lá, naquele estudo mesmo, naquele artigo de julho, agora de 2021, eles dizem que os estudos são melhores de suplementação de probiótico na retocolite do que no Crohn, tá? Isso mesmo, Josi, mas se você tem doença celíaca, lógico que tem que tirar. A questão da contaminação cruzada também é outra questão, né? Então, aquele estudo lá de julho de 2021, os autores dizem o seguinte: os estudos são mais promissores de probióticos na retocolite do que na doença de Crohn, tá? Esse probiótico aqui, ó, VCL3, ele é um probiótico que tem bons resultados na retocolite, mas ele só vende nos Estados Unidos, não tem no Brasil,
custa em torno de R$700, se você quiser importar, tá? E os próprios autores dizem no artigo que existe um problema sério com a dose e resposta, tá? Para você avaliar o impacto dos probióticos na doença inflamatória intestinal. E tem muito mais outra coisa. Você vai ficar fazendo pool de probiótico, ou porque as pessoas querem receita clássica, né? Porque quer pegar a receitinha e copiar, não quer estudar, e em paciente com intestino vazado, todo perfurado, gente, você está dando bicho para o paciente, você está dando bactéria, tá? Cuidado com isso, porque aquilo entra no sangue e aí vai dar uma septicemia no seu paciente? Cuidado, probiótico precisa ser avaliado em qualquer paciente, não é assim. Existe uma indústria milionária atrás do probiótico. Gente, vocês perceberam, né? Que eu vou morrer pobre, ok? Mas eu vou morrer feliz. Porque eu vou falar para vocês, gente, que eu prescrevi probiótico para 2 pacientes meus, mas é porque eles evoluíram com uma síndrome do intestino irritável. E hoje existe sim um probiótico muito bacaninha, que eu gosto muito de trabalhar na síndrome do intestino irritável. Foram os 2 únicos pacientes que eu prescrevi probiótico até hoje, tá? Com doença inflamatória intestinal. Ok? Então, cuidado com isso, tá? Bom, e o que eu acredito? Alimento. Alimento. Então, assim, para mim, o que vai sair de novo, de bonito, de lindo, aí mais para frente, é com romã, cúrcuma, cranberry, biomassa. Esses alimentos são muito promissores para o intestino, tá? Então, olha aqui, ó, fenóis e polifenóis melhoram bifidobactéria, diminuem a enterobacter. Olha aqui, inulina, tá? Aumenta especificamente a abundância de bifidobactéria, tá? A pectina da maçã, gente, olha que coisa linda, aumentou a produção do Faecalium prausnitzii, aquele que eu mostrei lá naquele slide, que é anti-inflamatório e que está diminuindo no seu paciente com doença inflamatória intestinal. Então, olha que interessante, é alimento, gente. Por isso que eu falo para vocês, tá? Então, vale a pena você pensar nessa questão, ok? E aqui no mesmo ensaio clínico, no mesmo exame, na mesma aquele artigo lá que eu falei para vocês, né? Aqui, ó, ele é um artigo de junho de 2021 que saiu, esse artigo aqui, falando do impacto da amido resistente, que é biomassa de banana verde, tá? Os oligosacarídeos, os frutanos, os galacto-oligosacarídeos, a lactulose, os lactobacilos e qual o impacto deles na microbiota intestinal. Eu acredito, para qualquer doença intestinal, muito mais em pré-bióticos do que probióticos, tá? Probiótico sozinho não faz verão, tá? O intestino, ele é um teatro, tá? Ele tem vários atores. Ele tem o pré-biótico, ele tem o probiótico, tem os ácidos graxos de cadeia curta. Gente, ele é eu brinco que ele é um ato do teatro, né? Então, se você não tiver tudo isso em harmonia, não adianta, probiótico sozinho não faz verão. Se você não tiver uma alimentação, por isso que eu falo, primeiro você arruma a casa do seu paciente. Primeiro você arruma o seu paciente o dia alimentar, depois você pensa em tudo isso, tá? Aqui alguns também artigos, ó, aqui estão os guidelines que eu mostrei, o asiático, já tem o canadense, aqui o ECO de 2019, tá? Alguns artigos na área. E olha aqui, eu peguei só para a gente estar acabando, eu já estou acabando. Olha algumas falas de uns pacientes meus. Uma paciente com retocolite, chegou para mim bem exagerado, tinha saído de uma dieta low carb para emagrecer, chegou para mim com um quadro bem, uma inflamação bem ativada. E olha que bonitinha a fala dela comigo. Mas quando eu vejo a coisa gostosa, eu quero comer muito. Foi aniversário das minhas filhas, deixa eu pegar aqui para vocês verem.
Foi aniversário das minhas filhas, domingo, enquanto eu não acabei com todos os doces e salgadinhos, não consegui parar de comer. Sabe o que eu percebo? Quando o meu intestino está bom, eu quero comer primeiro por saudade, porque demoro para comer justamente em épocas que ele não está bom. Eu acho que é meu cérebro que pensa. Come agora enquanto está bom. Muito louco isso, né? E é isso mesmo. Ok? Por isso, pessoal, eu vou falar para vocês como uma professora que dá aula há 20 anos, como uma nutricionista que atua na área clínica há 30 anos. Guardem isso para a vida de vocês. Não é o paciente que se adapta à sua dieta. É você que vai ter que se virar nos 30 e tentar dar conforto também para o seu paciente. Os meus pacientes são abusados, me pedem cada coisa, querem comer sanduíche, querem comer pizza em franca diarreia. Queria tanto um docinho para depois do almoço, Nutri. Ai, tenho uma vontade de comer uma pizzinha. Ai, queria comer um sanduíche. Que recheio eu posso pôr no meu sanduíche? Ok? Então é você, não é o paciente. Não tem fórmula mágica na doença inflamatória. E aí, falando dos probióticos, olha que interesse. Não quero médico com sorrisinho e nem nutri, né? Fofinha comigo, entende? Quero que resolva o problema de forma eficaz e econômica. E é verdade isso. Tá? Ela tinha passado um super forte, tá falando de probiótico, com bilhões de bactérias. Aí passei super mal. E agora estou com um fraquinho, de acordo com ela. Você tem toda a razão. Atenção, não tem relação com o resultado. Vou ficar atenta até que ponto que está me ajudando. Gente, você passa um probiótico com milhões de bactérias, a paciente volta dizendo que passou super mal, você faz um probiótico mais fraquinho. Ah, pelo amor de Deus, né? Imagina eu, surtei, tive que tomar remédio para dormir nesse dia, quando eu vi isso numa rede social. Quase que eu morro. Gente, o paciente falou para você: olha, Nutri, esse probiótico eu virei do avesso. Ah, tá bom. Eu fiz um com 10 tipos de bactéria, toma esse com 3, é mais fraquinho. Não, não toma, não prescreve. Vai estudar, ok? A gente tem uma baita responsabilidade, gente. São vidas na mão da gente, né? Crianças, no meu caso, adultos, idosos. Podia ser minha mãe, meu pai, né? Meu filho. Aí, assim, em Santos a gente tem o GADIBS, que é o Grupo de Apoio de Doenças Inflamatórias Intestinais, em que eu atendo muitos pacientes lá no ambulatório do GADIBS. Eu gosto muito deles, tá? E aqui tem o GDIB, que é o grupo que eu faço parte, que lá você tem essas cartilhas todas abertas, pessoal, para vocês poderem fazer os downloads, tá? Das cartilhas. É bem interessante, saiu uma nova, essa aqui é uma nova de prevenção, tá? Tem essa, tem cartilha para criança, para adolescente, é muito, muito interessante. Você pode baixar esse material. Vocês vão ver que tudo que eu falei está praticamente lá, tá? Muito legal, sim, Pamela. Esse material é todo aberto para qualquer população. É só entrar no site do GDIB, tá? Aqui, ó. GDIB, Grupo de Estudos de Doença Inflamatória Intestinal do Brasil, tá? Bom, então aqui para quem perguntou, estão as minhas redes, esse é o meu site, tá? Esse site, pessoal, ele foi criado para os pacientes e também para os profissionais. E eu tenho muita dificuldade, aliás, não sou eu que alimento esse site, é uma amiga minha, grandíssima, que montou o site para mim, né? E ela não me deixa por nada, que ela disse que eu vou ficar botando passarinho, borboleta no site, então não posso mexer. Então, tudo eu passo para ela e ela coloca para mim. Então, a gente está alimentando ele aos poucos, tá? O Instagram tem muita coisa, o Rômulo já me segue há algum tempo, né? Tem muita coisa que eu coloco, tanto na área de são postagens, eu vou misturando as postagens, um pouquinho de receita, um pouquinho de alimento e um pouquinho de artigo científico, né? Tem também o meu contato, se vocês quiserem, e tem o meu Telegram. No Telegram tem muito material, tem muito artigo também disponível lá para quem quiser, tá bom? Então é isso. Essa é a minha cidade, em Santos, e eu espero realmente que vocês tenham gostado da nossa viagem, né? Foi uma viagem
E agora, quem quiser, fique à vontade para sair, porque já está tarde. Quiser fazer pergunta, se quiser deixar pergunta para depois que ficou com vergonha me perguntar nas redes sociais, fica tranquilo, tá? Eu vou pôr aqui de novo a rede só para quem não pegou, se vocês quiserem. Aqui, o Instagram é o mais ativo. Obrigado, pessoal. Prof, muito obrigado pela aula, por participar aqui com a gente. Abrir esse primeiro dia de palestras e pela disponibilidade, acho que o pessoal gostou bastante. Sabe que eu sou um pouco suspeito para falar, né? Apesar de no inflamatório internar de todos os jeitos, né? Mas então. Mas me fala uma coisa, seja sincero, Rômulo. Comigo, eu já superei na minha vida essa questão de, não gostam de mim, tal, não sei o quê. Mas, assim, você, como paciente e como aluno, gostou da palestra? Sim, muito bom. Sensacional. Uma aula bem completa, assim, bem assim, eu ia dizer, uma aula simples, pé no chão, né? Simples no sentido de entender o paciente como ele é, né? Não de simples de conteúdo raso, mas uma coisa assim de botar o pé no chão, de pensar o paciente como um todo, não aquela fantasia que eu acompanho muito assim como paciente aí né, tem muita gente vendendo produto, sendo patrocinado, então tem essa fantasia aqui, né? A gente sabe o quanto que é perigosa para os pacientes, então acho que deu para o pessoal ter um bom conhecimento sobre a doença inflamatória intestinal. E quem ficou curioso pode procurar mais, o material que a gente tem é bem aberto, então É verdade. E assim, eu não sei passar o link do Telegram, Kalinga. Não me peça essas coisas difíceis, gente. Presta atenção. Olha só. Né? Depois é esse aqui, ó. E.me Gastronutri. Eu não sei falar. Bom, mas aí qualquer coisa me chama nas redes, eu vou tentando dar conta de vocês aí, a gente vai falando. E aí, eu só realmente não vou disponibilizar a aula, Rômulo, porque é uma aula que eu uso para tudo, né? Praticamente é uma aula bem completinha, e assim, mas Isso! Ó, a Camila conseguiu colocar. Mas eu vou ver todo o material de artigo e monto uma pastinha e mando para vocês, tá bom? Tá bom, a gente compartilha ali. Tem uma colega que pediu para que pudesse voltar ali no slide da dieta do SOS. Vamos lá. Ela não está completa, viu? Ela falta algumas partinhas nela. Eu só pus mais ou menos. Aqui. Essa parte, Thaís. Essa? Essa, Thaís? Ok. Essa. Depois tem essa. Então é isso, pessoal. Eu fico à disposição, o que vocês quiserem conversar. Para o ano que vem, se quiser me chamar para uma outra palestra, a gente vai conversando, falar um pouquinho de doença autoimune, é bem interessante, né? Porque quem vai atender doença inflamatória não vai fugir das artrite reumatoides e etc. Boa tarde, Josi. Né? Não vai fugir dessa realidade. Pior, né? Não foge. Tá sempre junto. Essa fala que tu botou aqui do lado direito parece de alguém que eu conheço também. Pelas escritas ali. Qual? Ali da conversa com o paciente, parece muito fala da Verena aquilo, né? Mas é dela mesmo. Eu imaginei que fosse.
Ela me autorizou a colocar nessa parte, tiramos o nome da paciente, porque a gente ficou discutindo, fiquei indignada. Eu falei, como assim? A pobre da paciente compra um probiótico desse, vira da vez, e a nutricionista mantém? Gente, olha, não existe isso, né? Concorda? Tem cada um que aparece. Eu e a Verena, a gente tem umas conversas, às vezes, ali, a gente está querendo... A Verena é ótima. A Liga da Justiça. A Liga da Justiça, vamos montar. Isso mesmo. Então, tá bom, pessoal. Prof, então, muito obrigado, então, pela presença. Quem sabe, ano que vem a gente se encontra no Sebrad, né? Se tiver o presencial. Com certeza. Ano que vem, próximo. Isso. Se não for no ano que vem, no próximo a gente se encontra ainda. Então, Tá, muito obrigado pela participação. Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela participação. E eu estou à disposição do que vocês precisarem, tá bom? Um beijo. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Vou sair correndo que eu tenho que ir para o ambulatório. Tchau, tchau. Tchau. E pessoal que participou até o fim, muito obrigado também. E de tarde a gente tem mais uma palestra e amanhã a gente segue com a semana também.